Existe uma diferença enorme em saber a técnica e saber atender. Quando falamos de hotéis, empresas e restaurantes, existe uma pergunta inevitável: treinamento muda o comportamento ou simplesmente ensina o protocolo? Eu e o Sávio Melo trabalhamos com eventos corporativos no que tange boas maneiras, comportamento. E hoje nós vamos trocar aqui e conversar sobre esse tema. Apresentar o nosso colega, o Sávio, e gostaria que você se apresentasse, por favor. Bem, Ângela, primeiramente queria agradecer o seu convite. Meu nome é Sávio Melo, eu sou advogado de formação e atuação no ramo de direito das famílias e das sucessões. Sou influenciador sobre etiqueta e boas maneiras nas redes sociais e, portanto, ministro treinamentos, cursos, sou consultor, sou professor de etiqueta e de boas maneiras no âmbito social ou corporativo. Tenho também uma curadoria de arte especializada em tapetes orientais, que é o Garimpo Velharia, porque acaba que a gente fala do belo. Então a gente decora a casa, a gente recebe, a gente embeleza o comportamento das pessoas, para que todo mundo numa sociedade mais coerente, mais coesa, consiga conviver em harmonia em todos os sentidos. Viram? Que maravilha! Bom, vocês já me conhecem. Vamos lá, Sávio. Você acha que as empresas subestimam esses treinamentos corporativos? Acho sim, Ângela. E o que acontece? As empresas contratam, mas elas costumam contratar tardiamente, porque quase toda empresa começa com uma pessoa física, e aí essa pessoa física vai faturando, vai crescendo, e ela vê a necessidade de delegar, e aí depois ela vê a necessidade de migrar de uma categoria de pessoa física para a pessoa jurídica, e as necessidades, os encargos vão aparecendo e vai ficando difícil sobrar caixa para investir em algo que eles consideram abstrato ou que eles consideram necessário deixar só para depois, algo supérfluo. Só que a ordem não é essa. Seria o Quase inverso. sempre, quando as empresas percebem que elas precisam de um treinamento de etiqueta corporativa, é porque elas já deixaram de faturar muito. Então, elas nos contratam para solucionar um problema e não para prevenir um problema. Verdade. Você sabe que eu, como você sabe, eu tenho aqui a casa de cursos e recebo alguns alunos que estão exatamente com esse perfil que você acabou de citar. Eles vêm até a Ângela, são que trabalharam numa empresa e criaram a empresa deles e querem se preparar, adquirir. Até esses eu acho que são bem inteligentes, que saem, montam a empresa e já vêm buscar. Com Olha que certeza. interessante, não é? Com certeza. Quais são os erros mais comuns que você percebe com relação a isso de etiqueta nas empresas? Bem, Ângela, eu acho que o principal erro das empresas com relação à etiqueta, primeiro é negligenciar um treinamento, como a gente já falou, que deveria acontecer antes do que as pessoas procuram, do que os empresários procuram, do que a gestão procura, mas também é o excesso de liberdade que você dá a um prestador de serviço que trabalha com você e também separar o pessoal do profissional. Isso é o mais importante. Porque o que eu percebo, as empresas começam pequenas. Sim. E aí aquele prestador de serviço, aquele colaborador que acompanha o processo desde o início, fica também seu amigo. E muitas vezes também em empresas familiares, as pessoas não sabem que da porta para dentro é minha chefe, da porta para fora é minha mãe. Não tem problema você tratar com o mesmo carinho. Não estou falando sobre mudar um personagem, passar a tratar de senhora aqui ou de você a partir daquela porta. Não é sobre isso. Mas as pessoas acabam confundindo. E é nessa liberdade que, no meio de um assunto de trabalho, você traz um assunto familiar, você confunde as coisas, você faz uma solicitação para o seu chefe, naquele momento, como empresário, não consegue atender, e você já acha que aquilo é uma questão pessoal, porque naquele dia vocês brigaram por causa de uma cerveja que vocês estavam tomando. Verdade. Eu até vou citar um exemplo, quando um casal resolve montar uma empresa, marido e mulher. Eu percebo que 80%
No início parece assim que são flores, mas depois começam os dois a... Porque o papel da mulher às vezes é bem diferente do homem. Então, muito embora eles deleguem cada um o seu papel, a sua responsabilidade, mas pela essa intimidade que você acabou de falar, como amigos, etc., eu percebo que há um desentendimento. Então, é muito importante também, numa empresa, quando você percebe que tem funcionários que um simpatiza com o outro, aí aquilo já começa a ser os dois namorados. Nesse momento, a empresa fica numa saia justa e ela impõe limites. Olha, aqui no trabalho vocês são apenas funcionários. Saiu daqui, acabou o expediente, são namorados. E é outra dificuldade, né, Sávio? Muito embora a gente esteja aqui falando e pontuando sobre a etiqueta propriamente, mas a etiqueta nada mais é o comportamento entre as pessoas e não confundirem isso. Sim. A liberdade entre um e o outro, quando você mencionou esse exemplo que eu achei bem pontual. E a literatura acadêmica também ensina pra gente, Ângela, que quase sempre o pessoal também é político. E nessa questão que você trouxe sobre o marido e a mulher, nós somos atravessados por uma questão de gênero, porque a mulher, quando ela assume a posição no mercado de trabalho, ela assume também uma tripla jornada. Isso. Então, a partir do momento que ela se envolve com a empresa, o marido tem que entender que naquele dia ela vai estar cansada para cozinhar e eles vão ter que pedir um delivery, ele não vai poder reclamar daquela pizza que eles estão pedindo. Exatamente. Ele não vai poder exigir que o bife seja frito do jeito que ele quer. Então, não há espaço para essa questão do machismo quando você chama a sua esposa, por exemplo, para ser parceira do seu negócio. Muito bem colocado. Essa questão também que a gente comentou aqui sobre liberdade, é porque nós vivemos uma história atravessada por uma escravidão muito cruel e muitas vezes a gente tem receio em solicitar para o nosso funcionário, para o nosso colaborador, uma tarefa simples, achando que a gente está sendo muito autoritário ou grosseiro, como um algoz ou como um capataz. Verdade, mas isso é cultural, né? Com certeza. E aí a gente, para suavizar, fala, meu amorzinho, você pode ver o relatório para mim? Minha lindinha, pode ver para mim um café? E é nessa hora que isso pode ser mal interpretado e virar um assédio. Então, etiqueta é comunicação. É comunicação. Se você sabe como passar a mensagem de uma forma educada, mas profissional, limpa, você não precisa usar de adjetivos de carinho. E nem diminutivos. Exatamente. Porque o meu pai já dizia isso, um homem que atuou grande parte da sua vida no mundo corporativo, que não existe diminutivo no corporativo. Plenamente. Eu ia mencionar isso. Nunca. Amorzinho, menino... Não, fulano, beltrano, cicano. Apelidos também, gente. Atente para esse detalhe. Desculpe ter cortado, sabe? Perfeito. Mas que os apelidos também na área corporativa, eu sugiro que não seja utilizado. Porém, quando a gente está numa entrevista, etc. e tal, muitas vezes eu acho que é de bom tom se perguntar: você tem uma forma de tratamento, um apelido que você gosta de ser chamado? Isso é bom até mencionar, mas nada de apelidos pejorativos, né? E também muito assim exóticos. Mas, por exemplo, Aninha, não. Ana, ou então Glaura, pode ser Lala, que é um nome bonito. Laurinha já diminui. Né? Então, eu acho que atente para essa separação e essa observação. E nem o pejorativo também. Meu pai falava que tinha um rapaz que era o João Abelha, porque quando não tá voando, tá fazendo cera. Não pode. Então, olha que absurdo. Então, assim, pode ser engraçado, mas assim, aquilo sendo martelado na cabeça da pessoa o tempo todo, é aquilo que a gente já falou num outro episódio. Aí já entra em outro parênteses, mas tudo bem. Entra até no assédio. Exatamente, eu ia falar de assédio. Também. Eu sou curiosa e queria saber como funcionam os seus treinamentos. Bem, no site saviomelorecebe.com, a pessoa pode ter lá os treinamentos descritos, mas basicamente a gente atua numa frente corporativa, que é trazendo como a pessoa deve se comportar, como a gestão deve orientar que os seus colaboradores dentro de uma empresa se comportem. Então a gente fala desde dress code, que é um código de vestimentas da empresa, desde posturas, com relação ao uso de celular pessoal, com relação a atrasos, tudo aquilo que quando a empresa investe
nessa capacitação do funcionário, o funcionário, além de ficar feliz porque vê que a empresa está investindo no conhecimento dele, e, portanto, tem a devolutiva de querer cumprir aquilo que foi estabelecido no treinamento, aquilo contribui em muito para o aumento do faturamento da empresa. Claro. Porque aquele funcionário que chegava atrasado 15 minutos passa a chegar adiantado 15 minutos. E aí, quando você vê a quantidade de horas trabalhadas que a gente conseguiu no final do mês, aquilo ajudou muito na produtividade da empresa. Importantíssimo. Atuamos também no ramo social. Uma pessoa que teve uma ascensão social, o Brasil é um país de oportunidades. Isso. Então as pessoas enriquecem nesse paraíso tropical que é o Brasil. E aí, muitas vezes, a instrução não acompanha aquele tempo que a pessoa se dedicou para ascender socialmente. E aí ela fica travada, porque ela fala, não estou conseguindo fechar certos negócios porque não fui aceita como sócio de tal clube. A gente sabe que é cruel e que a sociedade é muito elitista. Então a gente está aqui justamente para democratizar um conhecimento, para que você, por exemplo, que enriqueceu e não está conseguindo melhorar de vida por algum empecilho de comportamento social, possa, enfim, atingir uma plena participação social na camada social que hoje você se encontra. Verdade. E aí queria saber também, Ângela, porque você também tem os seus treinamentos, que eu sei que muitas vezes são os mesmos que os meus, apesar de serem conhecimentos específicos da sua pesquisa, mas também você atua com uma parte de imagem e estilo muito voltado também para o público feminino. Então conta pra gente também como que quais são os seus produtos, os seus serviços, para que o público de casa também entenda quem é Ângela Pimentel e aquilo que ela faz. Perfeito. Bom, eu quero agradecer também ao Sávio, porque basicamente nós trabalhamos com o mesmo segmento, mas a diferença está: eu sou mulher e tenho uma casa de cursos, trabalho em company também, e a minha curadoria está pautada em etiqueta, imagem e estilo, onde eu busco não só para as mulheres como para os homens as roupas mais adequadas de acordo com o perfil deles, o papel de cada um. Na etiqueta social, desde a parte histórica sobre a etiqueta, por que ela surgiu, como ela veio. Eu tenho um trabalho onde eu busco sempre fazer um estudo do perfil psicológico de cada aluno. Por que esse perfil? Porque eu trabalho com cursos VIPs e personalizados. Não que eu não tenha oportunidades de formar algumas turmas, mas o meu diferencial está especificamente com cursos particularmente VIPs para os meus alunos. Então eu recebo o Brasil e trabalho com empresas, mas dentro do que ele acabou de mencionar, também é o que eu faço. Mas tem um outro item que é a etiqueta familiar, porque eu acho que, como eu fiz uma pós-graduação em psicologia também, eu sempre achei que o comportamento começa em casa. Aliás, o hábito faz o monge. E quando você começa com certos hábitos, mesmo você sendo uma pessoa muito qualificada, é até mesmo engraçado mencionar, mas você leva esses hábitos para a empresa, mesmo você sendo um empresário de peso, com bastante expoente, você, sem querer, erra com suas atitudes e gestos. Muito embora ele tenha assim uma indumentária, uma aparência, busque a excelência do perfil, eles, sem querer, deixam aparecer e fazem e tomam atitudes que são essas que eu acabei de mencionar, que é em casa. Então, etiqueta também é em casa. Eu sempre digo, lidar com funcionário começa em casa. A casa é uma empresa, a gente administra. Hoje não tanto, mas não se esqueçam, nós temos famílias aqui que tem motorista, mordomo, cozinheira, arrumadeira, enfim, tem um grupo muito forte. E eu atuo mais especificamente nesse contexto, nessa logística de formar desde o início, desde o berço até o protocolo mesmo, viu? Etiqueta protocolar. E é isso, Sávio. Muito legal. O protocolo bem ensinado constrói postura na rotina. E postura melhora a percepção de valor. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal Ângela Pimentel e busquem o site do nosso amigo Sávio Melo. Se inscrevam, comentem e compartilhem.